começar com o Cruzeiro, que está virtualmente já de volta à Série A, né? Um ano histórico. Mas eu fico pensando, que lugar o Pesolano ocupa hoje na história do clube? Se o Mineirão pudesse cantar, ele teria um vasto repertório. Quantas músicas de torcidas ele já ouviu? Entre vozes e gritos que ecoam nesse estádio, um nome tem se destacado. O líder das paradas de sucesso da torcida do Cruzeiro. Nenhum jogador tem o nome cantado com tanto entusiasmo. O técnico Paulo Pessolano é relativamente novo de casa, tem 9 meses de clube, vai completar 50 jogos na próxima rodada. Mas já tem muito cartaz com os cruzeirenses. Pessolano é um dos melhores técnicos hoje do Brasil. Pessolano é para entrar para a história. Pessolano é fera demais. É difícil falar isso, né? É difícil falar isso, né? Eu tenho 39 anos, sei que a carreira de treinador tá só começando. Estou pegando experiência dia a dia com os jogadores, com todos, e sigo trabalhando. Dia a dia, com jogadores, com tudo. Assim que nada, seguir trabalhando. O uruguaio está muito perto de recolocar o Cruzeiro na Série A. O fim de um sofrimento de 3 temporadas na segunda divisão. Esses 3 anos passaram vários técnicos pelo Cruzeiro, nenhum deles deu certo. Na rua, mesmo no estádio. Na rua ou no estádio, me fazem me sentir um treinador importante. Na realidade, o que conseguimos é algo muito difícil de conseguir. Será que Paulo Pessolano já está no rol dos maiores treinadores da história do Cruzeiro? Já é um dos maiores treinadores da história do Cruzeiro. Dá para perceber, mesmo não tendo o dia a dia, que o time é muito organizado, é um time intenso. O Cruzeiro é enorme, o Cruzeiro não cabe na Série B. Mas é preciso ter cuidado de seguir passo a passo, é um momento de reconstrução. E acredito muito nessa sequência. A história mostra que alguns técnicos que foram campeões da Série B com grandes clubes não conseguiram uma boa sequência e acabaram saindo sem sucesso pouco tempo depois. Exemplos: Jair Pisserni e Gilson Kleina no Palmeiras, Dorival Júnior no Vasco, Ricardo Gomes e Anderson Moreira no Botafogo. As exceções foram Levir Coupe no Atlético e Mano Menezes no Grêmio e no Corinthians, que tiveram uma continuidade e outros títulos marcantes nos clubes em que conquistaram acesso. Gostaria de ficar na história por conquistar coisas verdadeiramente grandes para o Cruzeiro. Não só a segunda divisão, mas eu acho que isso é um renascer para o Cruzeiro. Por isso é tão importante. Por isso é tão importante. Henrique Fernandes aqui no estúdio, na lata. Pesolano tá no top 5 técnicos do Cruzeiro? Rapaz, do Cruzeiro eu não sei, mas é top 5 trabalhos em 2022 do futebol brasileiro, sem dúvida. Vamos, Cruzeiro! Vamos, Depois da vitória sobre o Operário na última quinta-feira, os jogadores do Cruzeiro voltaram ao trabalho. Informações da representação celeste com Josias Pereira. Boa tarde, Joe. Boa tarde, Léo Campos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Até sobre isso, né? Amanhã de manhã o Cruzeiro vai treinar novamente e vai ter um momento aí que a imprensa também estava aguardando, né, Léo? Depois, eu até conversava com o nosso Bruno Faleiro na semana passada, ele já tinha destacado para mim que o Cruzeiro faria uma ação desse tipo, do retorno da imprensa à Toca da Raposa 2. Então amanhã, pela manhã, às 9 horas já, o Cruzeiro vai abrir as portas da Toca para o momento com a imprensa. Então teremos aí a oportunidade de acompanhar um treino do Cruzeiro pela manhã e também uma coletiva com o técnico Paulo Pessolano. É uma tendência que o Cruzeiro faça isso mais vezes, talvez uma vez por semana. Acho que não vai ser mais daquela época que a gente pegou, né? De Toca da Raposa, de ir lá todos os diariamente, dias. Né? Diariamente. A imprensa estava presente antes da pandemia, só que agora vai ser um novo processo. Pelo menos uma entrevista aí por semana, ou então uma zona mista com os jogadores. Essa é a promessa do Cruzeiro que vamos ter aí, pelo menos até o final da temporada, e aí em 2023 podemos ter alterações, mas é também o avanço, né, da vacinação, a questão da diminuição da pandemia, dos casos de Covid.
o Cruzeiro abrindo as portas da Toca da Raposa 2 novamente aí para a imprensa. Talvez até um ambiente fique até mais controlado que o próprio estádio, né? Digamos assim. Isso. Já temos até certeza. uma zona mista no estádio, uma coletiva no estádio, então, por que também não no CT, né? Acho que dificilmente vamos voltar mesmo até diariamente, isso no futebol brasileiro como um todo, né? Mas acho importante esse contato, né? Pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, que a imprensa esteja lá presente, que a gente possa estar mais próximo e, consequentemente, colocando o torcedor também mais próximo. A última vez, acho que foi com o Luxemburgo, né? A apresentação do Luxemburgo. Isso, foi a última vez que o portão da Toca foi aberto. Que foi um caso isolado também, né? Muito isolado, né? Eu lembro que a gente teve que fazer teste Covid para comparecer à Toca da Raposa, foi até numa outra situação, não foi na sala de imprensa, foi lá numa parte da churrasqueira que tem lá na Toca da Raposa, um espaço mais aberto, então. E a outra vez foi com a seleção brasileira, né? A gente pôde entrar na Toca da Raposa, porque a CBF abriu os portões também para a imprensa, e depois de muito tempo a gente retornou também à Toca da Raposa, e claro, essas entrevistas esporádicas lá, elas acontecem por lá, mas até mesmo a gente foi lá, né, para entrevistar o Pesolano uma vez. Então, agora é uma oportunidade melhor para termos essa noção e ver um treino do Pesolano, né? Que é uma coisa que a gente nunca viu. A gente não viu o treino do Anderson Moreira, não viu o treino do Adilson. Do Adilson também não teve. Do Adilson, eu lembro de ter ido uma vez. Isso, eu acho parece que era uma folga de alguém. Eu acho que eu fui lá na Toca da Raposa e eu vi o Adilson. Cheguei a pegar, mas foi o final ali foi o final da Série A, na verdade, né? Isso, exatamente. Eu acho que no início daquela temporada conturbada de 2020, a gente pôde ir na Toca até que veio a pandemia e realmente. Só que os outros treinadores que passaram na Toca, Moza, né? A torcida não gosta nem de lembrar, na verdade, né? Mas esses daí a gente não viu treinamento nenhum. Então agora a gente vai acompanhar o do nosso Pesolano. O Cruzeiro que vai ter a volta do Rafa Silva para esse jogo, né? Ele estava suspenso, cumpriu suspensão na última partida do Cruzeiro. Então agora ele volta, e também o Neto Moura, que são 2 opções bastante importantes para o Cruzeiro, e especialmente o Neto Moura, lembrando que o William Oliveira está suspenso. Então ele não vai jogar contra a equipe do CRB. O Cruzeiro se representou na manhã dessa segunda-feira e só tem um jogador, na verdade, no DM do Cruzeiro, que é o caso do João Paulo, que está fazendo aquela transição ainda, mas tirando isso, o Cruzeiro tem força máxima, todos os jogadores à disposição para enfrentar o CRB em uma partida que marca os 50 jogos de Paulo Pesolano no comando do Cruzeiro. Uma partida bastante simbólica para esse treinador uruguaio que chegou aqui. Inclusive na última coletiva, né, Léo? A gente estava acompanhando. Ele evitou comparações ali com Dorival, com Filipão, até mesmo com Abel, porque ele tem uma longa carreira pela frente. Ele destacou isso ainda, que ele é muito novo, que ele tem muita coisa para conquistar, e todos esses treinadores que nós citamos aqui estão muito na frente do Pesolano, né? Até mesmo Dorival, né? Tudo que ele já conquistou de campeonatos estaduais, também nacionais. E o Filipão a gente nem precisa falar, mais uma final de Libertadores, e no caso do Abel, 2 Libertadores, mas o Pesolano vai construindo a história dele, um treinador que chegou aqui desconhecido, mas que vem fazendo história no comando do Cruzeiro e colocando esse time na Série A novamente. E como a gente viu há pouco na live, Léo, o pessoal que tá acompanhando a gente no YouTube de O Tempo, as comemorações, né? As imagens do momento em que o Cruzeiro bateu o Operário, a torcida cantando a música nova, os jogadores já celebrando toda aquela festa que a gente já repercutiu no final da semana passada. O Pesolano, na entrevista coletiva, a coletiva dele de metade pra frente foi uma grande reflexão, né? Foi uma situação de relembrar mesmo o que foi a temporada e esse primeiro ano dele no futebol brasileiro. Então, nisso que o Josias falou, o Pesolano foi até bastante cauteloso e realista, né? Realmente, esses treinadores estão à frente dele na história, mas é um treinador que ele já chega na sua primeira temporada mostrando o serviço de uma forma muito diferente. E ele se adequa a um projeto que é totalmente novo, né? Vem o Ronaldo, vem a SAF, vem o Pesolano, que dá essa cara diferente pro time do Cruzeiro, uma cara mais moderna, um Cruzeiro que a gente hoje enxerga, né? Um time intenso para como a sua principal característica. Não foi fácil de maneira nenhuma, né? Parece fácil, mas não é, né? Porque o Cruzeiro tá com 62 pontos. Hoje a gente tem, por exemplo, o Vasco na tabela ameaçado, né? De não chegar no término da Série B com a vaga garantida. E um Cruzeiro, só o Cruzeiro sobrando bastante, né? Talvez você tenha um Bahia ali tentando acompanhar a marcha, mas tá difícil. Agora, o Pesolano e toda a SAF, né? Pegou um Cruzeiro meio
desconfigurado, para não dizer outra coisa, assim, né? Irreconhecível, com muitos problemas, precisou remontar, fazer um novo time. A gente tem o Felipe Machado e o Brock remanescente, né? Tem o Rômulo aí, mas o Rômulo figura talvez mais, não sei nem se mais pela liderança, né? Assim, os bastidores agora. Pela experiência dele mais nos bastidores. Outro dia a gente viu o Rômulo, ele tava carregando a filha lá na tribuna de imprensa do Independência, tava indo lá ver o jogo tranquilão, assim. Então acho que ele mesmo o Rômulo já sabe mais da sua função fora de campo. Enfim, então foi um trabalho muito difícil nessa reconstrução que finalmente houve desde 2020. A gente tem escutado esse papo, né, de reconstrução, finalmente ela chegou. Agora, com 62 pontos, você falou aí da comemoração, né, Pedro? Semana passada, a gente teve os jogadores comemorando, mas o Pesolano ainda muito contido, né? Ele segurou bem ali a comemoração dele, manteve a mesma fisionomia que ele tem, né? Porque o Cruzeiro venceu, o pessoal chorou, né? O Edu, o próprio Felipe Machado, mas pro Pesolano parece que não aconteceu, foi nada, né? Ele só vai comemorar realmente quando a matemática for cravada. Existe a possibilidade desse jogo ser Cruzeiro e Vasco, que vai ser o segundo jogo na próxima sequência, vai acontecer no Mineirão. O Cruzeiro vai pegar o CRB fora de casa. Se vencer o CRB, a conta do Cruzeiro é o seguinte: torcer para que a Tombense vai enfrentar o Londrina agora, né? Tombense e Londrina. A conta é para que o Londrina não vença essa partida e também o Vasco não consiga também vencer. Na verdade, um dos dois, né? Se o Vasco não vence, aí o Cruzeiro tem a possibilidade de conquistar já contra o Vasco. Se também o Londrina não vencer, aí o Cruzeiro também tem essa possibilidade diante do Vasco no Mineirão. Pode ser o jogo do acesso, esse jogo vai acontecer, agora eu esqueci foi a data, mas vai ser numa quarta-feira às 9h30 da noite, esse jogo entre Cruzeiro e Vasco. Dia 21. Cruzeiro, dia 21 de setembro. De setembro, 9h30 da noite, que horário maravilhoso, hein? Mas vai ser esse o horário do jogo do Cruzeiro contra o Vasco e é a possibilidade do Cruzeiro conseguir esse acesso aí já matemático, né? Porque o torcedor tá naquela euforia total, mas falta realmente cravar as contas. O Pesolano, nesses 49 jogos à frente do Cruzeiro, 30 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 67,3% dos pontos disputados. O Cruzeiro tem uma equipe muito equilibrada, marcou 76 gols e sofreu 38. Então mostra aí realmente que são números recordes, inclusive é o melhor aproveitamento de um técnico do Cruzeiro desde a era lá do Mano Menezes, né? Então mostra que ele mudou realmente esse patamar do Cruzeiro de um time que sofria bastante, um time que não conseguia vencer em casa. A gente viu aí nas últimas 2 temporadas do Cruzeiro sofrendo demais jogando em casa, mas agora com o Pesolano o Cruzeiro encontrou esse equilíbrio. O Cruzeiro que nesse momento tem 62 pontos e ele tem 18 a mais que o Londrina, né? Londrina tem 44. Então já seriam 6 rodadas de frente, né, pro 5º colocado. A gente tá na 30ª rodada, vamos pra 30ª agora. Se o Londrina tropeçar, perder esse jogo, o Cruzeiro vai abrir aí 21 pontos de frente, 7 rodadas. Isso. E aí por isso que contra o Vasco é a 31ª rodada, ou seja, iriam faltar aí 7 depois dessa rodada, só 6 jogos. Isso. Seria impossível o 5º colocado alcançar o Cruzeiro. Por isso é essa torcida, o Londrina tropeçar na próxima rodada e o Cruzeiro basta vencer ali o Vasco, vencendo também o CRB, né? E basta, entre aspas, obviamente, e aí ele consegue confirmar matematicamente não ser alcançado por mais ninguém. Subir ele já subiu, né? Mas aí é só se o impossível, nem o impossível tiraria essa vaga do Cruzeiro, né? E o título também já tá praticamente encaminhado aí com muitas rodadas de antecedência, o que faz com que nessas semanas cheias os jogadores trabalhem de forma mais tranquila, né? O Cruzeiro tem, por exemplo, situações para substituir para o fim de semana, mas para o Paulo Pesolano fica uma situação um pouco mais calma, porque realmente o que falta muitas vezes no calendário é esse tempo para se trabalhar, né? E o Pesolano tem tido esse tempo e tem mostrado que aproveita ele muito bem. Afinal de contas, todo jogo do Cruzeiro, quando chega a escalação, a gente se surpreende com alguma coisa. Tem surpresas. E o destaque fica para uma coisa também, né? O departamento médico do Cruzeiro e também o pessoal da fisiologia do clube. E a preparação física, obviamente, que o Cruzeiro chega neste momento, faltando 9 rodadas, com apenas um jogador que está no DM já tem algum tempo, já tem muito tempo, na verdade, que o João Paulo está sem jogar. Mas fora isso, todos os outros em condições,
Isso mostra que o pessoal trabalhou muito bem no Cruzeiro, porque a Série B é um campeonato muito difícil, muito pesado, muito pegado, mas os jogadores chegam a esse momento inteiros. Então, mostra também esse trabalho. É o Cruzeiro com essa equipe toda para fazer a diferença. E o Pedro falou do título aí, o nosso matemático, que também é o Moacir Martinez, já fez as contas ali. Ele disse que mais 3 vitórias colocaria o Cruzeiro aí com o título da Série B. Então vamos aguardar o desenrolar, porque realmente agora, né, faltando aí 9 rodadas, realmente as contas elas caminham para essa confirmação do título também. Seriam 71 pontos, né, pra bater pra ser campeão. Quem fizer 71 provavelmente leva o título e, né, esse campeonato já chegou a dizer 61 pontos, a confirmação de acesso. Então a média tá meio por baixo, mesmo as oscilações estão acontecendo, Pedro. O Bahia precisaria de uma arrancada muito grande, acho que o Grêmio já tá praticamente fora depois de uma sequência ruim, né? Mas com um ponto de diferença apenas com relação ao Bahia, mas a pontuação do Cruzeiro já é realmente muito boa e a consistência é melhor ainda, né? Daqui a pouco mais destaque do Cruzeiro com o Josias. Rapidamente, último destaque do Cruzeiro, fechando a Raposa, Josias Pereira. Só para destacar que o Cruzeiro teve 4 jogadores eleitos como os melhores da 29ª rodada da Série B. O atacante Edu, o volante Felipe Machado, que se emocionou bastante no último jogo, o lateral Bidu e também o goleiro Rafael Cabral. Essa seleção que ainda contou com o Renato Gaúcho escolhido como melhor técnico, além do Edilson, lateral direito, e Tassiano Meia, todos eles do Grêmio. Eles foram escolhidos aí com a preferência dos internautas, e ainda essa seleção teve o Gustavo Vilar do Londrina, que foi escolhido o melhor zagueiro da rodada. Tá aí, né, o Cruzeiro com uma grande participação mais uma vez entre esses destaques. Toda rodada é assim, né, porque também é uma eleição que é feita pelo pessoal que tá ali nas redes, então o pessoal sempre vai colocar vários jogadores do Cruzeiro dentro dessa seleção, mas o Cruzeiro é o principal destaque da Série B, né?